Hoje vamos conversar com Miguel de Jesus Sardano sobre o tema O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. No Momento Espírita, teremos a mensagem Hotéis de Gelo. A quarta obra básica do Espiritismo, escrita por Allan Kardec, que foi publicada há 148 anos, tem por título O Céu e o Inferno. Esta obra faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Trata das penalidades e recompensas futuras, do passamento e traz inúmeros depoimentos de espíritos sobre o estado em que se encontraram durante e depois da morte. O seu enfoque é a justiça divina segundo o Espiritismo. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Miguel de Jesus Sardano sobre o assunto. Você abre seus olhos e enxerga a luz suave e difusa da fibra óptica e do amanhecer. O gelo circunda você. Parte dele entalhado em forma de móveis e esculturas. Parte na forma de blocos maciços que compõem as paredes, o teto e até mesmo o piso. Apesar da beleza do quarto, porém, é hora de levantar. Afinal, a temperatura do seu cômodo é de -5 a -8 graus Celsius. E você acabou de passar a noite em um saco de dormir sobre uma base de gelo. Esta é parte da experiência pela qual muitos passam quando se hospedam nos chamados hotéis de gelo. São edificações inteiras, com quartos, salas, recepção, salões, restaurantes, construídas apenas com blocos de gelo. Anualmente, em algumas regiões do planeta, essas obras incomparáveis da engenharia moderna são edificadas para receber hóspedes de todo o mundo. São usualmente construídas ao lado de grandes rios, onde é possível se obter água, congelá-la e cortar em grandes blocos de gelo, levando-os ao local da construção. Além de engenheiros especializados, são convidados sempre escultores, artistas de várias regiões do globo, que trabalham no acabamento de cada quarto. Porém, o mais intrigante de tudo é que esses iglus de luxo permanecem em pé, funcionando, apenas por 4 ou 5 meses cada ano. Depois desse tempo, eles literalmente viram água, derretem, voltam a ser rio. Por mais que os engenheiros e artistas que participam da construção desejem se apegar à sua obra de arte, não podem, pois sua criação dura pouco tempo. Isso não os desestimula de forma alguma. Ano após ano, estão lá, construindo um hotel diferente, sempre com o máximo de capricho e beleza possíveis. Será que a vida na Terra não é como se viver num hotel de gelo? Usufruímos das coisas, mas elas não nos pertencem. Elas voltam para o rio da vida quando retornamos ao mundo espiritual. Desse modo, o que ganhamos ao erguer nossos edifícios na terra, ao fazer conquistas materiais, não são os bens propriamente ditos, mas sim as edificações na alma. O prêmio por anos de trabalho honesto, dedicado e sério, não são imóveis, ações, veículos. É a disciplina conquistada. É a inteligência desenvolvida. É a capacidade de gerenciar pessoas, de encontrar soluções para problemas com maior facilidade. Esses, sim, são alguns bens do espírito que não perdemos, que não derretem após o inverno. É importante ter objetivos relacionados à matéria, certamente. Temos como missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Contudo, é imprescindível que não nos apeguemos às coisas, perdendo o foco de nossas verdadeiras metas na encarnação.
A escultura de gelo pode derreter, se desfazer. Porém, o escultor sai melhor de cada experiência. Sai mais maduro e capaz a cada obra esculpida com dedicação. Aí está a verdadeira conquista. No CD Momento Espírita, número 22, você encontra esta mensagem que tem o título Hotéis de Gelo. Hoje estamos recebendo Miguel de Jesus Sardano, que é palestrante e escritor espírita da cidade de Santo André, São Paulo. Miguel, estamos muito felizes por te receber neste programa. Nós estamos comemorando 148 anos de lançamento da quarta obra básica do Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O que é o céu e o inferno para o Espiritismo? Esse é um questionamento milenar. Desde os primórdios da humanidade, sempre se questionou a questão da justiça divina, a nossa destinação após a morte ou desencarnação, como nós utilizamos normalmente. E coube ao Espiritismo dirimir essa dúvida, este anseio e até este medo, este pavor que as pessoas alimentam por causa das imagens que a religião passou, que existem essas regiões de punição, de castigo eternos. Então, as chamadas penas eternas foi analisado por Allan Kardec, que colocou-nos diante de uma nova situação, de uma nova realidade, mostrando que céu e inferno são representações mitológicas, simbólicas de estado de alma, condição espiritual, puramente interior. Daí Jesus ter dito que o reino de Deus está dentro de nós. E nós acrescentaríamos o inferno também, porque o reino de Deus representaria o céu, um estado de paz, de beatitude, de felicidade. Assim, o Espiritismo corrige e apresenta a visão correta do que seja exatamente essa situação após a morte. Quer dizer, os espíritos que estão numa situação de felicidade, de paz, aqueles que cumpriram rigorosamente os seus deveres, cumpriram as leis humanas e as leis de Deus, evidentemente que estão num estado de paz onde quer que estejam. Não se trata de um lugar, de uma região onde as almas vão ser sacrificadas, vão ser punidas. E também o céu de beatitude, sem o trabalho, sem o progresso, sem o dinamismo que a própria vida humana tem. E o Espiritismo, então, apresenta o céu e o inferno como sendo o estado interior da criatura, e não um lugar, uma região determinada. Este livro, O Céu e o Inferno, realmente ele é muito interessante, né? Inclusive, Allan Kardec inseriu nele o Código Penal da vida futura. Exato. Né? Você poderia, assim, sintetizar ou dizer do que trata que código é este? Na verdade, eu que estudei Direito, me formei advogado, me interessei muito por essa questão, por esses detalhes, que realmente nós temos na Terra os códigos escritos, mas, conforme pergunta 621 de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na consciência. E hoje nós entendemos que a consciência é uma espécie de arquivo da alma que carrega intrinsecamente o resultado, a produção de tudo aquilo que o espírito realiza, tanto na vida material como na vida espiritual. Então, partindo desse raciocínio, partindo desta visão, o código moral do espírito, que não está escrito em livros, mas na consciência de cada um. É bem verdade que nós ainda não sabemos exatamente o que é consciência. Seria a voz do espírito, seria a inteligência interior,
aquilo que realmente raciocina, pensa, retém a memória. Esse tema da consciência é muito amplamente estudado pelos psicólogos. Bem se vê que não é dentro dessa nossa visão espiritual, né? Mas nós fazemos a conexão matéria e espírito, porque em verdade nós somos espíritos, somos imortais, né? Às vezes falamos que somos eternos, mas não somos propriamente eternos, porque eterno só Deus, porque não teve princípio e nem fim, mas nós somos, uma vez criados, imortais. E na Terra, os códigos da Terra, de um certo modo, procura extrair da própria natureza, da própria vida, os princípios de justiça. Então, os códigos humanos têm base nas leis naturais da vida, para poder aproximar ao máximo da chamada justiça, que cada um receba aquilo que realmente tem direito, aquilo a que faz jus. Então, esse conceito de justiça modifica completamente tudo aquilo que as religiões vêm apresentando no julgamento, questão do juízo final, que também é um assunto polêmico e cria muitas dificuldades, muitos embaraços na sua interpretação. Miguel, o que é que vai definir o estado do espírito após a morte do corpo físico? O que define é essa mesma consciência, porque se estampa numa espécie de tela mental o resultado da nossa vivência da última encarnação. As pessoas têm comentado, aqueles que passaram pelo processo de quase morte, dizerem que desfilaram diante dos seus olhos todos os atos da sua vida desde a infância, como se fosse numa tela cinematográfica. É todo um mecanismo pouco conhecido por nós, porque tudo se passa dentro da criatura humana, no nosso cérebro, no nosso mais recôndito íntimo. A gente vê, por exemplo, ali no céu e o inferno, algumas histórias de criminosos que desencarnaram, verem os seus atos se repetirem constantemente, as vítimas olhando, gritando, aquela cena apavorante. Seria essa, então, propriamente a cobrança, o inferno que nós tanto falamos, né? O inferno que está dentro da criatura. A criatura não está mais naquele local. Muitas vezes as vítimas já se encaminharam para novas reencarnações, esqueceram, ou então perdoaram, exatamente. Mas a imagem se fixou por um processo quase que mágico, que a gente não tem assim uma dimensão para poder entender exatamente o que se passa, mas é o que eles têm reproduzido, que eles vivem aquele sofrimento como uma colheita da sua vida, o resultado do seu comportamento, né? Então aquilo é um tormento que acompanha a criatura até a sua transformação total, o seu arrependimento total, a sua convicção. De um modo geral, a confissão nasce do remorso, e o remorso do remorso nasce o arrependimento, e do arrependimento parte para a reparação, e a reparação, a redenção, e assim vai sucessivamente o processo evolutivo do espírito. Principalmente com o filme Nosso Lar, a palavra umbral ficou muito conhecida. É verdade, é verdade. Ficou muito conhecida. O que é umbral, Miguel? Se a gente recorrer ao dicionário, ali está escrito que umbral é a porta de entrada. Então, dentro desse raciocínio, todos nós passamos pelo umbral. Agora, a retenção na região depende do perispírito, depende das vibrações, das energias que prendem, que como se fosse um magnetismo, prendem a essa região, que se identifica com o estado vibracional da criatura. Porque muitas entidades, muitas criaturas desencarnam e nem percebem que passaram por esse espaço, né? A gente vê, por exemplo, no livro E a Vida Continua, Ernesto Fantini contando a sua história com Eveline. Os dois não eram religiosos, ela era católica, apostólica romana, ela declara ali, e, no entanto, quando despertou, já estava num hospital, num lugar tranquilo. Ele também se encontraram no mundo espiritual e não tomaram conhecimento da passagem pelo umbral.
Já André Luiz esteve ali retido porque a sua condição espiritual assim o determinava. O seu íntimo, seus sentimentos, seus pensamentos. Eu entendo que a retenção dele foi mais em função do orgulho e não da maldade, porque na verdade ele não foi mal, foi um pouco irresponsável, como a grande maioria das pessoas que desconhecem as leis de causa e efeito. Mas eu acho que aquela forma de orgulho, de não ceder, e aquilo então fez com que passasse, em termos humanos, 8 anos, né? Ele mesmo ficou admirado, porque parece que foram alguns dias, né? Porque também lá o tempo tem outra interpretação, outra dimensão, né? Considerando que ao renascer nós viemos do plano espiritual, portanto nós conhecemos essa dimensão, não é? O que leva as pessoas a terem medo da morte? Eu creio que o próprio instinto de conservação assim determina, porque as pessoas têm uma tendência muito grande para fugir da responsabilidade. O suicídio é uma porta de fuga que acaba dando um resultado muito negativo, causando muito sofrimento. Mas eu tenho a impressão que a divindade, prevendo ainda esse grau de egoísmo, o medo das coisas desconhecidas, colocou aí uma barreira, porque do contrário, na primeira dificuldade haveria fuga. Daí eu acho que está fundamentado dentro desse princípio, né? A segunda parte deste livro traz o depoimento de espíritos através de médiuns sobre o estado em que eles se encontraram após a morte do corpo físico, ou seja, depoimento de espíritos felizes, sofredores, arrependidos. Você poderia citar entre eles algum assim que tenha mais te chamado a atenção ou que nos trouxesse um exemplo interessante? Aquela figura de Jacques Latour, que foi executado na guilhotina, foi um assassino naquela época, assaltante. Então era um criminoso realmente na qualificação policial e recebeu a pena máxima. Ele foi executado na guilhotina em 1862. 2 anos depois, ele comparece a uma dessas reuniões de pesquisas de Allan Kardec, embora não fosse invocado. Mas a gente acredita que esse trabalho era feito pelos espíritos, de trazer essas entidades para fazerem os seus depoimentos, que viria a constituir a obra, né, mais tarde. E ali são 4 páginas que tratam a respeito dessa série de comunicações de Jacques Latour. A primeira comunicação ele vem desesperado e só consegue dizer: arrependo-me, arrependo-me, Latour, e desaparece. Não tem condições de se fixar na comunicação mediúnica, porque isso também é um mecanismo meio complicado que vai ser motivo de outros programas, né? Falar sobre comunicação mediúnica e dificuldades, etc. Mas ele, através dessa série de comunicações, conta a sua terrível experiência, o seu terrível sofrimento, mas deve ser alguma coisa assim fantástica, alguma coisa realmente triste demais, porque era como se ele estivesse ululando, arrependo-me, perdoe-me, socorro, me ajudem, não suporto mais esse sangue, essa visão toda, essas pessoas, essas vítimas me encarando o tempo todo, os meus pés afundados no sangue deles. Então a gente imagina que isso é para lá do inferno. Até que aquele inferno da caldeira talvez fosse menos apavorante, né? Então ele conta que ele vivia cercado dessa situação. Então acho que cada um, de acordo com os crimes que comete, começa a viver uma experiência apavorante, né? Então esse Jacques Latour vive essa experiência. E há uma pergunta: mas e quando a sua cabeça rolou, você sentiu alguma coisa? E diz: isso não é nada diante daquilo que eu sofri depois. A dor moral é a pior que existe.
é muito pior do que a dor física. Porque fica registrado na consciência da pessoa, né? Então ela está vivenciando aquilo como se tivesse acontecido naquela hora. E aquilo se repete. Aquilo se repete o tempo todo. A gente não fala dia e noite porque ali não tem dimensão de dia e noite. São 24 horas terrenas, digamos assim, o tempo todo. Ele não consegue repousar. Não tem um instante de repousar. Tanto assim que ele diz assim, eu gosto de vir aqui, eu me sinto feliz de estar aqui com vocês porque é o único momento de alívio que eu tenho. Que eu saio daquela situação, porque aquela situação está dentro dele. Não existe mais o sangue, as vítimas não estão mais ali. Não sei se eu tenho essa experiência como doutrinador, de muitas vezes o espírito chegar, incorporar e dizer assim, me tirem daqui, me tirem daqui. Ele está ligado ainda, né? Eu vou morrer sufocado, às vezes dentro de um prédio, de um incêndio. Ele diz, o fogo está chegando, a fumaça me afoga, por favor, me ajuda, socorro. Você não está mais aí, você está aqui, mas aquilo está dentro dele. Está gravado. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. E o inferno também. Mas que muito me marcou dentre as comunicações, né? Foi um outro extremo, que foi o depoimento da Condessa Paula. Eu não sei se você se lembra. Está na Comunicação dos Espíritos Felizes, quando ela narra a felicidade que ela sentiu após ter tido na Terra uma existência de doação, de dedicação ao próximo. E ela diz que nenhuma felicidade na Terra, pois que ela foi muito rica. Ela não teve dificuldade na pobreza. E com a sua riqueza, ela muito auxiliou, ela era muito bondosa, né? Então ela diz que nenhuma felicidade na Terra pode ser comparada àquela que ela estava desfrutando no mundo espiritual. Então, este depoimento da Condessa de Paula, inclusive eu sugiro a todos que releiam, né, aqueles que já leram e quem não leu, ele demonstra que vale a pena viver no bem. Por outro lado, você me fez lembrar também uma rainha da Índia, orgulhosa, que então há um diálogo, e ela pergunta, você foi rainha? Ela diz, não fui, eu ainda sou rainha, serei sempre rainha. E onde estão aqueles que me serviam? Eu quero criados, aqueles empregados para me servirem. Continuava ainda presa àquele estado, reclamando que onde estavam seus escravos, né? Onde estavam aqueles que deveriam estar ali reverenciando. E ela disse que continuava rainha no mundo espiritual. Certo. Veja como isso está entranhado na criatura humana. Às vezes demora anos, séculos para a pessoa sair desse estado. Às vezes volta à reencarnação ainda fixado nessas ideias. Certo. Aí Jesus ter dito, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? É uma sabedoria muito grande do Evangelho. Como Jesus fazia a ponte, ligava a vida ao Evangelho, né? Certo. É impressionante. Então, é um assunto muito interessante, mas tendo esgotado o nosso tempo, Miguel. Que pena. Nós agradecemos a tua participação e desejamos tê-lo muito em breve conosco. Perfeitamente. É um prazer imenso, sempre. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.